Por que será que essas crianças e jovens, eles estão se escondendo? Vamos aqui pensar em colocar o nosso posicionamento no lugar deles, usar consideravelmente a empatia, porque nós precisamos pensar se eles não estão aproveitando esta oportunidade de colocar esse acessório como uma maneira de esconder alguns sinais físicos, por exemplo. As crianças em época de transição dentária, aquelas que estão entre 5, 6, 7 anos, estão trocando os dentes, a gente pode pensar dessa forma também, que alguns não aceitam. Mesmo que eles vejam que o coleguinha está passando pela mesma fase, alguns não aceitam, alguns não gostam, já perceberam que o acessório pode contribuir para esconder. E os jovens, aqueles jovens que já estão na fase hormonal, a todo vapor, aqueles que escondem as acnes, as espinhas, né, os cravos, e na idade que eles se encontram numa fase de desaprovação, que é muito peculiar na fase da adolescência. Agora, o que nós precisamos pensar sempre, para que a gente possa incentivar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, é lembrar de incentivar a autoestima, incentivar a autoconfiança em nossos jovens. Nós não podemos forçar cada criança e cada jovem a fazer as coisas de uma maneira que eles não se sintam bem. Nós não podemos forçar a que os jovens e as crianças simplesmente voltem a fazer tudo como antes. Nós realmente estamos vivendo um estado emocional em sua essência, que nesse momento, se pararmos para pensar, ela está se definindo pelo vazio, pelo sentimento da apatia e ao mesmo tempo da apreensão surgindo nesses tempos sombrios de toda essa fase, de toda essa pandemia. Então nós precisamos olhar as situações com diversos primas e ângulos, mas de uma forma positiva. Nós precisamos repensar realmente no que nós estamos fazendo de nós e das pessoas que foram confiadas a nós por Deus, que são as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos pequenos. Então é necessário nós acionarmos o polo oposto da apatia, que representa a pulsão da vida. É tempo de reinventar e não deixar cair na armadilha que todo esse tempo, que toda essa fase dessas doenças nos impediram de tudo. Então vale uma reflexão sincera no sentido de não colocar essa fase que passamos como justificativa para as nossas próprias acomodações e para as nossas próprias limitações. Nós temos lidado com muito sofrimento real pelas perdas e sequelas deixadas pela doença. E digo que o melhor antídoto é a aceitação. Mas, para aqueles que se paralisaram nesse limbo emocional, que leva uma espécie de anestesia, que impede a pessoa até mesmo de perceber a necessidade de ajudar ou de pedir ajuda, nós precisamos pensar em estender a mão de uma forma ativa, uns ajudando aos outros. E essa fase toda que nós passamos nos colocou numa condição de sobreviventes, porque é lógico, é essencial nós buscarmos práticas que nos lancem para além dessa condição de estar entre a vida e a morte. E o principal é: aceite ajuda. Tenha a humildade de perceber o que está sentindo. Muitas vezes, as pessoas próximas do nosso convívio são as primeiras a notar as nossas mudanças e as mudanças de comportamento dos nossos pequenos. Por isso, ouvir
e confiar na sua rede de apoio pode fazer a diferença antes que o quadro se agrave. Então converse com amigas, converse com outras mães, converse com a professora das crianças e se abra para um novo normal. A nossa possibilidade como adulto é do compromisso de proteger, mas de forma consciente, educacional e sem ser autoritário, mostrando sempre para as crianças vários ângulos e percepções para eles desenvolverem o próprio senso crítico. E para aqueles que estão vivendo a síndrome do rosto vazio, avalie os seus principais sentimentos, sem restrição, sem medo, seja sincero consigo mesmo, com você mesmo. Porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente está sentindo, já se abre um portal na nossa mente em fazer algo por nós e pelo outro também. Saber o que nós estamos sentindo realmente nos traz para mais perto de nós mesmos. E assim nós somos capazes de ter uma ação mais efetiva e resolver por buscar soluções e não ficarmos procurando mais problemas e outros problemas. Eu espero ter te ajudado neste vídeo. Se puder, compartilhe, acione o sininho para ser avisado quando novos vídeos forem postados. Curta o nosso vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube vai perceber que nós podemos alcançar um maior número de pessoas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração o tanto de pessoas que têm interagido com a gente, deixado nos comentários, e eu respondendo assim que possível, eu sempre respondo. Vocês se tornam amigos do nosso canal Conecte Eu Sou, amigos da Helenir Menegaso, as mães, as professoras, as cuidadoras, as vovós. Um beijo grande no coração de vocês.